partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Mundo agitado, mundo brasileiro também agitado. Vamos para as manchetes dos jornais, tem muita coisa para conversar hoje. O Estado de São Paulo, valor de serviço da mulher de Moraes ao Master é fora do padrão, dizem escritórios. Deixa eu ver aqui a linha fina. Estadão consultou 13 escritórios de advocacia sobre contrato celebrado entre Viviane Barsi de Moraes e o banco liquidado. Folha de São Paulo. Trump se contradiz sobre guerra e põe petróleo em montanha-russa. Mensagens erráticas fazem produto saltar 30% para $120 e depois despencar. Após mercados fecharem, americano recua de afirmação quanto a fim do conflito. Ele chegou a dizer que o conflito estava no fim, aí o petróleo caiu, quer dizer, cada frase dele provocava uma subida ou descida de dólar, o preço do petróleo, bolsa, etc, etc. E é isso que a Folha está chamando de montanha-russa. Valor. Preço de petróleo recua após Trump dar sinais ambivalentes sobre fim da guerra. Está elegante o valor, porque ele deu sinais erráticos, né? Uma espécie de biruta de aeroporto. Aliás, eu sempre tenho a impressão que tem aí um problema parafusal na cabecinha do presidente dos Estados Unidos. Folha cresce e agrava a situação fiscal de municípios. Está aqui outra chamada do valor. Deixa eu pegar o Globo aqui. O Globo. Alta do petróleo faz Trump recuar sobre sanções e projetar fim da guerra. Barril chegou perto de $120, mas caiu após presidente sinalizar retirada de punições. Novo cenário leva petroleiras a refazer planos. Não adianta nada se depende da palavra do presidente, porque ele varia, como eu disse, de acordo, como uma biruta de aeroporto. Bateu um vento para cá, bateu um vento para lá, ele fala o que quer e continua fazendo o que quer. Às vezes não tem conexão entre o que ele fala e o que ele faz. Aliás, não é muito diferente de muitos políticos no mundo todo e no Brasil, só que eles o fazem com mais discrição. Você já percebeu? O Trump tem essa, não sei se é virtude, de ser mais aberto. Ele lança as confusões dele sem disfarces, né? Fala o que pensa, diz o que não pensa. O fato é o seguinte, a posição que ele ocupa, a liderança que ele tem no mundo, não dá para brincar, né? Ele não é o prefeito de uma pequena cidade do interior brasileiro, né? Ele é uma figura, talvez a figura mais forte, mais potente do mundo, montado
na economia americana e montado no poderio bélico americano. Eu sempre tenho a impressão de que essa forma de governo, eu não tenho outra para te sugerir eficiente, mas essa forma de governo, cuja responsabilidade recai sobre um só homem, né, leva a situações perigosíssimas, como Trump, né, manejando o mundo, manejando vidas, manejando sobrevivências, manejando guerras. Então é uma coisa que você dá uma extrema força a uma pessoa só. Eu não sei se há uma solução melhor, se uma solução colegiada melhora, talvez piore, talvez seja essa a solução que o mundo encontrou, mas realmente você depositar sobre um homem só a capacidade de ordenar, claro que tem alguns trâmites, por exemplo, um ataque nuclear, é uma coisa perigosa para o mundo, porque geralmente os problemas mentais afluem sem aviso, geralmente. E tem gente que o tempo todo oscila. E isso, se acontecesse com você, comigo, com algum conhecido, tinha um significado. Agora, com o presidente americano, o presidente da Rússia, chinês, francês, enfim, quem tem artefatos nucleares tem outro significado. Bom, vamos lá. Haddad deixará o cargo até o dia 20 para disputar o governo de São Paulo. Nas pesquisas, ele não está em primeiro lugar, ele é um grande perdedor de eleições. Saiu mal avaliado da Prefeitura de São Paulo, mas é um nome, tem né, uma presença na imprensa, as pessoas lembram bem dele, e o que o Lula quer e insiste para que ele fosse candidato, e ele acabou cedendo, é que o PT precisa dos votos de São Paulo. Precisa dos votos do Estado de São Paulo, né, para completar os objetivos eleitorais, né, da tentativa de reeleição do presidente Lula. Então, se ele não ganha a eleição, é muito difícil, sob o ponto de vista de hoje, que as pesquisas apontam para o governador, que Tarcísio de Freitas, que do ponto de vista de hoje estaria reeleito com larga margem, uma voz do PT, uma presença do PT que pode realmente dar mais votos ao Lula é Haddad, que apesar de toda a série de derrotas, da série de sacrifícios até que ele se submeteu em nome da unidade partidária, para atender o Lula, enfim, ele tem essa possibilidade de dar mais votos ao Lula. Deixa eu ver o textinho da Folha aqui. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, deixará o governo Lula na próxima semana para disputar o Palácio dos Bandeirantes. A data de saída foi revelada pelo jornal o Globo e confirmada pela Folha. Haddad, derrotado em 3 eleições, havia indicado que concorreria, dando a Lula um palanque em São Paulo, mas assessores ainda o consideravam hesitante. Bom, todas as informações que fluem para a gente dão ele como candidato. Não sei se ele está hesitante ou não. É uma ampliação dos sacrifícios políticos que ele tem feito pelo seu partido e em homenagem, né, em respeito
ao presidente Lula. Aliás, o Lula hoje vai estar no Chile, onde toma posse o novo presidente chileno. Ele vai estar na cerimônia, apesar de ser um presidente mais à direita. Está lá, vai lá o Lula e faz muito bem, buscando uma integração da América Latina que, em alguns casos, né, tem assuntos convergentes, de interesse convergente. Então, essa coisa da separação ideológica acaba trazendo prejuízo para as nações que participam desses extremismos ideológicos que não permitem nem conversa entre países. É difícil, é complicado, mas é possível. Tem uma coisa que as televisões bateram muito ontem, quer dizer, publicaram muito assim: Mulher de Moraes fala pela primeira vez sobre contrato com o Master. A advogada Viviane Barsi, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirma que seu escritório teve 94 reuniões com executivos do Master em um contrato de 109 milhões para 3 anos, encerrado antes. Foi sua primeira manifestação a respeito. O escritório de advocacia publicou uma nota mostrando, demorou, né, uns 3 meses para ela falar alguma coisa. Enfim, na tentativa de apagar essa impressão da pouca utilidade do escritório, da pouca atividade do escritório comparado com os milhões, 3 milhões e 600 mil por mês. Então, ela mostrou as atividades, tentando mas tem... O comunicado dela tem vazios. Não vou analisar um por um, mas quem analisou detalhadamente o comunicado dela acha que as explicações não são as melhores. O fato é o seguinte: não é o trabalho que ela não é o trabalho que ela prestou ou deixou de prestar. O grave da história é o fato que um ministro do STF tem um escritório, quer dizer, a mulher dele tem um escritório de advocacia, né, que presta serviços, enfim, para embates dentro do STF, e nesse caso, né, tem um encontro com o banqueiro Vorcaro, com o Master, né, alvo de problemas que você conhece mais ou menos, porque é uma barafunda de problemas, em que ela advoga, né, com as credenciais da aliança de casamento com o ministro do STF, ela advoga para esse banco Master. Então, são coisas que não casam, né? Um ministro do STF tendo uma mulher com escritório que trabalha dentro do STF e ainda está envolvido num caso rumoroso de corrupção gravíssima, né? Gravíssima. Aliás, tem outro ministro também, o ministro Toffoli, também engolfado até o pescoço dessa história, e você vê que você vai observando o ambiente político, vai olhando as propostas que vão surgindo, a visão das pessoas é que cada proposta que surge, olha, não poderia ter vazado, as conversas não poderiam ter vazado, as conversas do Vorcaro. Isso dá aso, né? dá oportunidade para alguém levantar o dedinho e dizer: olha, vamos anular esse processo.
preste atenção, tem atos preparativos de observações feitas aqui e ali que denunciam para a gente uma intenção de tentar anular o processo e, claro, e consequentemente, a prisão do Vorcaro. Tem uma coisa aqui que eu recebi agora há pouco, interessante e intrigante. Uma coisa intrigante. Eu estou procurando aqui o que eu li. Deixa eu ver se eu acho. Eu não sei se eu vou achar agora, mas de repente me apareceu. Você sabia que tem uma relação do escritório do governador de Brasília com uma das subempresas ligadas ao Master? Ele tem negócios aí, que claro que envolvem dinheiro. Eu queria achar o texto, porque eu posso estar cometendo alguma imprecisão. Cartas marcadas, o Globo 2 minutos, o que eu recebi e estava lá bem claro, com detalhes. Com detalhes, é uma notícia que vem de O Globo. Malu Gaspar, tá aqui, ó. Malu Gaspar. Deixa eu ver aqui. Para mexer com essa coisa aqui de eu algum dia vou aprender. O mundo já está em inteligência artificial. Não tô conseguindo abrir, mas é a Malu Gaspar que está dando essa informação. Ela não entra, não vai para um espaço crítico, né? Mas ela... E nem é tom de denúncia, mas é estranho que o governador de Brasília, o escritório de advocacia dele, tenha negócios. Está aqui, ó, vamos ver. Deixa eu ver. Alexandre de Moraes e Alexandre dos Reis. Fake news atribui ao contador do careca do INSS mensagens enviadas ao ministro. Não é essa. Mas eu vi, com esses 4 olhos que Deus me deu, eu vi essa notícia da Malu Gaspar e eu acho que ela merece ser observada com atenção, com muita atenção. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa aqui, mas realmente eu não estou achando agora. Não estou achando. Programa ao vivo tem essas coisas, né? E chegou agora de manhã. Isso ainda vai se espraiar, né? Vai se espraiar. Bom, tem um artigo aqui, quer ver que interessante? Esse artigo, neste momento, é um artigo interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Do Merval Pereira. Tentativa de poupar Toffoli Moraes amplia a crise. É o que eu chamaria de Operação Abafa. Olha aí, ó. A crise institucional anunciada se amplia à medida que se espalham as notícias de que há uma tentativa de superar os problemas causados por relações indevidas de 2 integrantes do Supremo Tribunal Federal com o caso Master. Gostei, viu, Merval, das relações indevidas. A tentativa de estancar a sangria com o Supremo, contudo, como previa o lobista Romero Jucá, e aconteceu na Operação Lava Jato,
faz com que outras instituições, como as Forças Armadas, se inquietem com a possibilidade de que a solução seja varrer para debaixo do tapete os acontecidos e fingir que nada houve de mais grave. A possibilidade de terminar em pizza faz com que a credibilidade institucional do país seja reduzida, se não a pó, pelo menos a uma politicagem mal vista pela população e provoca reações diversas na sociedade que se refletem nas pesquisas eleitorais, nos meios militares e políticos. A repercussão dos desvios que são suspeitos e de que são suspeitos os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli se refletirá na campanha eleitoral e tem efeito de longa duração. Tá vendo? Não se trata de indignação passageira como a provocada por uma frase infeliz do presidente Lula ou por uma escola de samba que atravessou o ritmo para desfilar na campanha eleitoral. Aí ele vai descrevendo as sensações, o momento, etc., etc. O Merval é uma figura um jornalista muito bem informado, né? E você vê que tem uma colocação nova aqui, nova, quer dizer, velha para o Brasil, mas uma colocação que vai surgindo, que é preocupação dos militares, que ele retrata, o Merval retrata, quer dizer, além de todas as preocupações que esse affair causa no país, na população civil, nos negócios, que envolve a credibilidade de instituições, você vê a menção à preocupação dos militares. É uma coisa que eu não tinha visto com essa explicitude até agora. Deixa eu voltar para o Estadão. A gente falou do comunicado da mulher do Xandão, e agora tem uma reportagem do Estadão: valor de serviço da mulher de Moraes ao Master é fora do padrão, dizem escritórios. Quer dizer, o Estadão percorreu escritórios de advocacia credenciados e importantes no país, né? Conversou com as pessoas sobre preços, sobre remuneração e tira essa conclusão. Olha, Estadão consultou 13 escritórios de advocacia sobre contrato celebrado entre Viviane Barsi de Moraes e o banco liquidado. A dona Viviane, a doutora Viviane, pode ser uma belíssima pessoa, mulher de prendadas virtudes. Agora, ela não tem nenhuma grande projeção como jurista, como grande advogada, vencedora de inúmeros troféus que são processos na justiça brasileira, para pedir uma remuneração desse tipo. O que ela tem de ativo importante, é ser mulher de um ministro do STF. E advogar no STF tendo um marido como membro do tribunal, realmente não é uma coisa elogiosa, é um problema. Tem uma informação aqui que ninguém novo vai para o lugar do Haddad. Ele vai manter a hierarquia do ministério, vai deixar o pessoal dele lá
do mesmo jeito. Quer dizer, de longe, provavelmente o Lula vai combinar isso, de longe ele vai dar uma espiada no que acontece no Ministério. Não vou dizer controlar, porque ele vai de longe dar uma espiada para o Lula no que está acontecendo no Ministério. Toda a hierarquia será promovida. Deixa eu ver uma coisa. Bom, aí a dona Trump, eu vou voltar ao assunto do Trump. Trump se contradiz sobre guerra e põe petróleo em montanha-russa. Declarações erráticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a guerra no Irã lançaram o mercado de petróleo em uma montanha-russa com pico próximo a $120 na manhã de ontem, noite de domingo no Brasil, e queda de $89 no fim do dia, $89,79. O salto registrado nesta segunda-feira foi o maior desde 1988. Os valores se referem ao barril Brent. O preço do produto está sob efeito do conflito iniciado no dia 28 e a ampliação dos ataques e o bloqueio do Estreito de Hormuz deram impulso à alta ontem. A cotação cedeu após Trump afirmar em entrevista à CBS que a ação militar está praticamente encerrada. Será? Precisa avisar os iranianos. Esqueceram de avisar os iranianos. Após os mercados na Ásia fecharem, porém, ele disse em evento na Flórida que os Estados Unidos ainda não avançaram o suficiente. Você vê que ele... Olha, o ministro Mendonça atendeu a defesa de Vorcaro e ele poderá se entrevistar com os seus advogados sem gravação. Sem gravação, uma exceção. Eles vão à cela dele, conversam com ele ou qualquer lugar do presídio, sem gravação. Sem gravação. O senador protocola pedido de CPI para apurar Elo de Moraes e Toffoli com o Master. Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, reúne 35 assinaturas, incluindo a do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. É forte, hein? É forte. Aí o presidente da comissão, quer ver que interessante, o presidente da CPI do INS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, disse nesta segunda-feira que os responsáveis pelos vazamentos de dados do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, de quebras de sigilo e outras informações das investigações, fizeram um bem ao país. É ilegal, mas fizeram um bem ao país. Tá acabando, tá acabando. Meu Deus, vamos lá, café. Lula, olha o preço do café, Lula. Quem tomou café conosco? Putz, mas tinha mais notícias, os jornais estão cheios de notícias, eu não posso dar. Por que você não aumenta o tempo do jornal, Boris? Porque eu não tenho fôlego para tanto, né? Alessio Dantas, Nádia Rios, Deide... isso aqui, ô Cássio, isso aqui não pode. Isso aqui é uma pegadinha, depois eu te mostro. Gustavo Pires, Elcion Zíngaro, tem gente que manda, né? José Reinaldo, quase que eu caio, hein?
Reinaldo Dolci, Cileda Lira, Cleusa Garcia, Venilson Braga, Bertone Neto de Ribeirão Preto, Edson Luiz de Cascavel, Viviane Vasconcelos de Pelotas e Ralph de Timbó. Pessoal, o tempo, como dizia aquele diretor do zoológico, o tempo ruge. Muito obrigado por sua atenção. Precisamos fazer força, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.